Cristo habite em nossos corações. Ao longo de 2023, as dicas bíblicas estão perpassando a Carta aos Efésios, livro escolhido para estudo no mês da Bíblia. Esta carta não é considerada originalmente paulina, mas sim da tradição do apóstolo, dado que provavelmente foi escrita por um de seus discípulos ou colaboradores. Assim, o autor se serve do personagem Paulo, sobretudo no capítulo 3º. O autor inicia em Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14, dando aos leitores a oportunidade de refletir sobre a necessidade do ser humano bendizer a Deus, agradecendo-lhe pelas graças recebidas. Em seguida, pede sabedoria para conhecê-lo, luz para enxergar tudo com a esperança a qual Deus chama, sob o poder que exerceu Cristo, para que os leitores se sintam convocados a formar uma unidade. Prosseguindo, o autor diz que não existem criaturas preteridas. Cristo rompeu com a barreira que separava judeus e pagãos, oferecendo uma nova humanidade, chamando todos a viver a reconciliação e derrubar com seu corpo o muro divisório da hostilidade, anulando a lei com seus preceitos e cláusulas, criando assim em sua pessoa, de duas, uma só e nova humanidade. É nesse contexto que a carta aos Efésios fala em nome de Paulo, o apóstolo dos gentios, para, em primeiro lugar, apresentá-lo como mensageiro do grande segredo que Deus manteve guardado. Consciente de que o projeto de Deus visa salvar a humanidade por meio de seu Filho Jesus Cristo, Paulo é escolhido missionário desse mistério. Assim, o autor da carta, por meio de Paulo, com sua autoridade de prisioneiro de Cristo Jesus, de ministro de Cristo por dom da graça de Deus, leva a refletir sobre a plenitude de Deus e a louvá-lo por meio do amor de Cristo e por Cristo. Ao mesmo tempo, coloca na boca do apóstolo uma oração que será compartilhada com todos, em Efésios capítulo 3, versículos de 4 a 21, o nosso texto para reflexão neste mês. Num gesto de respeito, reverência e humildade, Paulo se põe de joelhos diante do Pai, que é Pai de gentios e judeus, e lhe pede: silencie neste instante o seu coração e ouça o que ele pede. O personagem Paulo, em oração, pede ao Pai o fortalecimento da mente, do coração e da consciência de cada pessoa da comunidade. Pede o fortalecimento interior que se faz pelo Espírito, com aquele sopro que revigora a fé. Pede ao Pai que Cristo habite plenamente pela fé em todos os que creem, com a solidez e firmeza necessárias para ficarem de pé, edificados e enraizados nele, na busca do alto, sustentados pela profundeza das raízes. Ele também pede ao Pai por todos, para que possam compreender o que significa a Igreja e que a conduza no caminho para a unidade. Que sejam capazes de conhecer o amor de Cristo e, sobretudo, de experimentar esse amor em toda a plenitude de Deus, que é o próprio Cristo. Pede que compreendam o que não pode ser compreendido, porque não há como avaliar o amor de Cristo, ele que desceu da glória e suportou o Calvário e a morte por toda a humanidade. Por fim, o autor acrescenta que diante dessas petições tão sublimes, quando parece que o pedido chegou ao máximo, Deus ainda pode muito mais. Ao final da leitura de Efésios capítulo 3, versículos de 4 a 21, pode-se compreender que Paulo oferece a oportunidade de encontro com o Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a ele seja dada toda a glória. Texto de Maria do Carmo Narciso Silva, leiga e membra do Shema, do Serviço de Animação Bíblica, SAB Paulinas. Pausa para refletir.
reflita sobre os pedidos de Paulo ao Pai. Que fortaleça nossa mente e coração por meio do Espírito. Que Cristo habite em nós plenamente. Que saibamos compreender o significado da Igreja e que sejamos capazes de compreender e experimentar o amor de Cristo. Quais os efeitos de Deus habitar plenamente em você? Paulo pede que compreendamos o amor de Cristo que não pode ser compreendido. Comente. O que significa em sua vida ser revestido pelo poder do Espírito Santo? Faça também a sua oração pela Igreja, pelos membros de sua família, de sua comunidade.